De repente, tudo o que conhecíamos como vida normal desmoronou. Um vírus apareceu e mudou a nossa rotina, levando planejamentos, estabilidade, empregos e o pior de tudo, vidas. A verdade é que, se você parar para pensar, nunca conhecemos o mundo como um lugar seguro. Mas agora, a insegurança parece que bateu de vez à nossa porta. Fique em casa é a recomendação mais ouvida, mas nem sempre é possível. E sair de casa significa conviver dia a dia com um perigo que pode estar mais perto do que imaginamos. A luta é contra um inimigo tão pequeno que chega a ser invisível, mas com capacidade para deixar grandes danos. Nesta época de incertezas, ansiedade e solidão, é importante nos apegarmos a algo que dê esperança, e a fé faz toda a diferença. Com ela é possível crer que existe uma saída, ainda que não consigamos enxergá-la. Ter fé ajuda a crer que a situação, por mais difícil que seja, pode melhorar. E o mais importante, que todo o mal terá um fim. A absoluta confiança gerada pela fé repercute na nossa vida. A saúde melhora, sobretudo a saúde mental. Crer no ser superior nos traz a sensação de proteção e nos encoraja a lidar com as dificuldades. Falando assim, parece ser fácil, mas em algum momento da sua vida você já sentiu que não tem fé? Ou que a sua fé é pouca? Já teve a sensação de que suas dúvidas são maiores do que as suas certezas? Como muitas vezes não entendemos por que certas coisas acontecem, pode ser que a hesitação aos poucos tome o lugar da fé. Sabendo da importância que a fé tem na nossa vida, precisamos tomar cuidado para que ela não morra. Sim, ela pode morrer. Mas o que é capaz de matar a nossa fé? Como prevenir isso? Vamos estudar sobre o assunto? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. Você que acha? A fé pode morrer? Vamos abrir a palavra de Deus hoje para responder essa pergunta muito importante em nossa vida. Falar de fé é uma palavra tão curta, mas tão especial. É uma palavra que representa a riqueza, a maior riqueza que todo ser humano pode ter na sua vida. E você? É pobre em fé ou é rico em fé? Sua fé está enfraquecida ou está forte, está firme? Muito bom. Para que você possa fortalecer sua fé, eu tenho aqui um DVD, Paulo, o Mensageiro da Cruz. Este é um DVD muito interessante, onde você vai encontrar 15 temas para que você possa alimentar a sua fé, a sua confiança que você tem em Deus. Então você pode pedir, é um presente da Novo Tempo, ao nosso número de WhatsApp, DDD 12 98 244 4449. Vou repetir mais uma vez, DDD 12 98 244 4449. Você pode escrever dizendo assim: eu quero o DVD Paulo, Mensageiro da Cruz, eu assisto o programa, está escrito, então vai chegar de graça para a sua casa. Seja muito bem-vindo mais uma vez a seu programa, está escrito. Estamos juntos aqui para refletir, para abrir a palavra de Deus, para orar, para abrir o nosso coração, mas para abrir a palavra de Deus, porque ela sempre nos ajuda a encontrar esperança, a alimentar nossa fé, a fortalecer nossa vida. E sabe uma coisa? Hoje mais que antes precisamos muito de fé, porque a fé faz que nós possamos enxergar a vida, olhar a vida de uma maneira diferente.
além da escuridão, além da crise, podemos encontrar esperança, sabendo que tudo isso vai passar. Tenha fé, seja forte. E vamos abrir a palavra de Deus para que Deus possa colocar as suas maravilhosas promessas em nosso coração e assim possamos ter maior fé em nossa vida. Tá bom? Então, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Pai querido, obrigado pela oportunidade que temos hoje de abrir a Tua palavra. Peço que Teu Santo Espírito possa colocar grandes verdades em nosso coração, que hoje possamos enriquecer nossa fé, que hoje possamos olhar para a vida de uma maneira diferente, sabendo que Tuas promessas fazem a diferença em nossa vida. Nos ajuda a compreender Tuas promessas, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Já falamos aqui no programa anterior sobre a fé. Falamos que a fé nasce com a entrega. No momento que você recebe a Deus no seu coração, aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, o fruto do Espírito Santo que produz na sua vida é a fé, é a confiança, é a comunhão que você tem com Deus. Então, pela fé, você agora já não é mais inimigo de Deus, mas agora é filho de Deus. E glória a Deus por isso. Mas a fé tem que também crescer, tem que se desenvolver. Como? A fé tem que se alimentar. A fé tem que se desenvolver na vida. Mas a Bíblia apresenta no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Enquanto você está ouvindo agora a palavra de Deus, você está fortalecendo sua fé. Você está alimentando a sua fé. É assim como a nossa fé cresce, nossa confiança cresce. Mas também sabemos que a fé pode enfraquecer e até pode morrer. Mas como acontece isso na vida? Sabe que um dos árvores mais fortes que tem a natureza são os árvores chamados laureles da Índia. São árvores muito fortes, chegam a medir até 30 metros de altura. Olha só, 30 metros, é muito grande. Mas, ainda quando sejam fortes, tenham as folhas muito verdes, os galhos muito fortes, eles têm um inimigo. Um inimigo muito minúsculo, insignificante. É um fungo que ataca a raiz da árvore. E o que acontece? Começa a corroer a raiz e começa a apodrecer a raiz. Então, as folhas verdes, agora já não são mais verdes, são amarelas. O árvore já não pode levar as substâncias para as folhas, para os galhos. Então, os galhos começam a quebrar e a árvore grande começa a cair. Um fungo muito pequeno, minúsculo, começa a atacar a raiz da árvore. Você sabe que na vida cristã temos muitos fungos que atacam a raiz de nosso relacionamento com Deus, a raiz de nossa fé. E o diabo colocou pelo menos 2 inimigos para acabar com o nosso relacionamento com Deus, para dar as costas a Deus. Um deles se chama dúvida e outro deles se chama incredulidade. Olha só, essas 2 coisas o diabo tenta colocar sempre no coração. Tenta ali apodrecer a nossa raiz. Tenta ali acabar com o nosso relacionamento com Deus. A dúvida e a incredulidade são parentes muito próximos, usados por diabo. Eu acho que é a arma letal do diabo para acabar com nossa fé. Mas por quê? Lembra você que o pecado começou lá no céu? Que coisa fez Lúcifer lá no céu para convencer a muitos anjos a se rebelar contra Deus?
foi colocar a dúvida no coração deles. Quando o pecado começou aqui na terra, que coisa fez Satanás para afastar o homem e a mulher de Deus? Colocar dúvida no coração de Eva, dizendo assim: oh, Deus falou que vocês não podem comer de nenhum fruto, de nenhuma árvore. Ele estava errado, mas ele colocou a dúvida no coração de Eva. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, a primeira tentação tinha que ver com a dúvida. O diabo diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, diga que estas pedras se convertam em pão. Dúvida é o arma letal do diabo. Ele quer acabar com seu relacionamento com Deus. Então ele tenta colocar dúvida na sua mente, em todo momento da sua vida. Porque a dúvida corrói a fé, quebra nosso relacionamento, enfraquece nossa confiança. E lembre uma coisa: se a fé pode mover montanhas, a dúvida pode criar montanhas. Vou repetir isso. Se a fé pode mover montanhas, a dúvida pode criar montanhas. Então tenha muito cuidado. A dúvida é o inimigo, é a arma do diabo para acabar com o nosso relacionamento com Deus. O livro de Mateus, capítulo 14, fala uma história muito interessante sobre o que Jesus fez quando esteve aqui na terra. Um dia, ele deu de comer para mais de 5.000 pessoas, com apenas 2 peixes e 5 pães. É um milagre. Milagre é realmente extraordinário, é maravilhoso ser partícipe do milagre. Só que Jesus preferiu ficar ali por mais um tempo e diz para os discípulos: vocês podem cruzar aqui o lago, podem cruzar o mar. Jesus foi ali para falar com seu pai, era costume de Jesus. E eu quero imaginar a conversa, que coisa falavam os discípulos enquanto eles estavam lá no meio do mar. Eu tenho certeza que eles iam falando sobre o milagre que Jesus fez. Porque é um milagre. Você não pode ficar calado, você não pode cruzar os braços. Um milagre é uma coisa que não se explica. E eles ali diziam: eu acredito, ele é o Messias, ele é o rei, ele é o que nós esperamos, ele é tudo. Era seu mestre fazendo um milagre. Você imagina a alegria dos discípulos? Mas às vezes a alegria se torna em tristeza. Porque nossa caminhada na vida, no mar da vida, às vezes se levantam tormentas para acabar com nossa alegria. Lá no meio do mar se levantou uma tormenta. As olas eram muito grandes e ali os discípulos estavam com muito medo. Agora, a fé deles tinha que ser testada, porque é assim que acontece. Você pode dizer: eu acredito em Deus, Deus faz milagres, Deus faz coisas maravilhosas na vida, Deus é Deus Todo-Poderoso, mas quando chega a provação, quando chega a tormenta à sua vida, quando o vento é contrário, quando as coisas não vão como você quiser, quando tudo muda de um momento para outro, você continua acreditando em Deus? E os discípulos ali, momentos antes, minutos antes, eles estavam dizendo assim: nós acreditamos em Jesus, mas quando a escuridão e a tormenta se levantou no mar, o medo tomou posse do coração deles. É muito difícil. A fé deles estava sendo provada, estava sendo testada. Quando era muito escuro e o medo estava ali no coração deles, apareceu Jesus, andando sobre as águas. Olha só, mais um milagre. Jesus andando sobre as águas, mas ali os discípulos começaram a gritar.
E eles gritavam aterrados, dizendo, é um fantasma, é um fantasma. Quando eu leio essa história, eu fico impressionado como somos os seres humanos. Você sabe que nossa mente pode criar problemas que não existem. Você sabe que nossa mente pode criar fantasmas que não existem. Tem muitas pessoas que estão aterradas na vida, que estão apavoradas na vida por fantasmas que não existem. Porque isso faz nossa mente pode distorcer a realidade, pode criar problemas, criar fantasmas. Mas ali apareceu a voz de Jesus, dizendo assim, não, tem bom ânimo. Vocês não podem temer, não temais. E ali aparece Pedro. E a partir do verso 28, olha só o que diz. Mateus capítulo 14, verso 28. Respondeu-lhe Pedro e diz, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus lhe diz, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Você sabe que eu fico muito triste porque, na verdade, na história tem muita emoção. Olha só, sou uma pessoa que costuma imaginar muito as histórias. Eu estou imaginando ali a tormenta, ali Jesus caminhando sobre as águas, mas a parte mais importante da história é o momento que Pedro diz para Jesus que ele quer caminhar sobre as águas. Olha só que ousadia que tem ele. Pero não é aquele que fica de braços cruzados lá no barco. Ele quer experimentar na sua própria vida coisas novas. Só que ele comete um erro. E antes de colocar o pé na água, começa a dúvida no seu coração. E começa dizendo para Jesus, se tu é o Senhor, a dúvida, quem mais poderia caminhar sobre as águas? Era suficiente ouvir a voz de Jesus para acreditar que é Ele. Mas ele disse assim, se tu és Senhor, então eu quero caminhar sobre as águas. Mas aqui está a minha parte favorita. Ele tira o pé do barco, ele começa a caminhar sobre as águas. E eu fico pensando o seguinte, pecado não é querer caminhar sobre as águas. Você pode desejar caminhar sobre as águas e, claro, Deus pode fazer milagres na sua vida. Deus pode fazer o impossível por você. Mas uma coisa, o pecado não está em querer andar sobre as águas. Pecado é tirar os olhos de Jesus. Pecado é permitir que a dúvida seja colocada em nosso coração. Porque quando isso é colocado em nosso coração, nós começamos a afundar na vida. E vamos terminar pedindo socorro a Deus, mas glória a Deus que Ele sempre dá uma nova oportunidade. Ele está pronto ali para tomar nossa mão, para nos levantar, para nos tirar do poço, do fundo do poço onde nós caímos. Eu fico impressionado ao ver aqui a história. Eu fico pensando assim, como é que Pedro não tem fé? Se eu aqui encontro um homem de fé, ele está disposto a caminhar como Jesus sobre as águas, mas Jesus conhece o coração. E a dúvida impediu que Pedro pudesse continuar ali caminhando. Mas como aconteceu toda a história? O verso 28 diz uma coisa muito interessante para mim. Diz assim,
o verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Eu quero que você possa me ouvir com muita atenção que eu vou falar agora. Às vezes na vida, nós vamos nos comportar como Pedro. Por quê? Por o seguinte, às vezes vão ser tirados nossos olhos de Jesus e vamos começar a ver as tormentas da vida, a força do vento. Vamos deixar de ouvir e de olhar para Jesus. A palavra de Jesus foi para ele: você pode vir, venha comigo. Mas ele, em lugar de acreditar na palavra de Jesus, começou a olhar a força do vento. Eu pergunto para você, onde está a sua atenção? Na força do vento ou em Jesus? Onde está a sua atenção? Nos problemas da vida ou você está olhando para Jesus? Se você acredita nas promessas de Deus, não importa a tempestade, não importa a tormenta, não importa se o barco parece afundar, se você acredita nas promessas de Jesus, você continua andando porque você acredita na palavra de Deus. Você não precisa mais evidências, você precisa acreditar na palavra, mas quando seus olhos são tirados de Jesus e você começa a olhar para os problemas, para a crise, para a tragédia, para as coisas da vida, então você começa a se afundar na vida. A história de Pedro é a minha história, é a sua história. Às vezes olhamos muito para a força do vento e esquecemos a palavra de Deus. Então o ser humano começa a se desesperar, começa a afundar. Mas ali aparece Deus para nos tirar do poço, mas também para fazer uma pergunta. Filho, por que duvidaste? Por que permitiste que a dúvida seja colocada em lugar da fé no seu coração? Por favor, não desista se você quer caminhar sobre as águas. Mas, por favor, não tire seus olhos de Jesus. Sabe uma coisa? É muito fácil dizer, eu tenho fé, eu acredito em Deus. É muito fácil quando o mar está calmo, quando as coisas vão bem. Mas quando a crise chega para a nossa vida, quando a vida muda de um momento para outro, quando as coisas estão para baixo, é muito difícil continuar acreditando, porque os seres humanos hemos aprendido mais a acreditar em nossos sentimentos que na palavra de Deus. Na Bíblia, eu encontro um homem que tem muita fé, mas que no momento da sua vida, a dúvida, ele permitiu que seja colocada no seu coração. Você lembra de João o Batista? Aquele homem de fé, aquele homem que, quando viu Jesus, diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No livro de João, capítulo 1, verso 29. Ele tinha certeza no seu coração que Jesus era o Salvador, era o Messias esperado por os judeus. Ele era o cumprimento das profecias. Ele tinha certeza no seu coração. Mas um dia, a adversidade tocou a sua vida. Um dia ele foi tomado prisioneiro. Um dia, lá no sofrimento, lá no livro de Mateus capítulo 11, verso 2 e verso 3, diz assim: quando João ouviu na cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos para perguntar: és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar a outro? A dúvida foi colocada no seu coração. Mas graças a Deus que Ele sempre nos restaura. Ele sempre nos ajuda. No livro de João, capítulo 5, fala uma história de um homem que estava 38 anos paralítico. E um dia Jesus ficou perto dele
e lhe disse assim: filho, toma tu leito, pode caminhar, pode andar. E a palavra diz que ele acreditou na palavra de Jesus. Você quer ver milagros na sua vida? Acredite na palavra de Deus. O paralítico não sentiu nada nas suas pernas. Ele acreditou na palavra de Deus. Isso é suficiente para caminhar na vida. Sabe que coisa está tentando o diabo na sua vida? Tirar sua atenção de Deus. Sabe que coisa quer o diabo na sua vida? Que você não tenha tempo para abrir a palavra de Deus. Que sua vida, que sua mente esteja cheia de outras coisas, pero vazia das promessas de Deus. Porque quando você enfrenta as tormentas da vida, se você não tem promessas no seu coração, você vai enfraquecer, você vai cair. Você não tem força. Quando chega a adversidade na sua vida, você tem duas opções. Ou a fé se acrescenta, ou a fé começa a enfraquecer e a morrer. Porque começam as dúvidas no coração. Onde está Deus? Por que Deus permitiu? Frente a cada dúvida que você tenha, coloque uma promessa de Deus. E olha só que eu vou te dizer uma coisa. Nesta terra, nesta vida, você não vai ter todas as respostas. Mas um dia, Deus vai te dar todas as respostas. Continue acreditando. Continue acreditando na palavra de Deus. Porque você não precisa ter todas as respostas. Você precisa confiar naquele que tem todas as respostas. E como diz o apóstolo Paulo, no Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, por favor, não tire seus olhos de Jesus. Falando para ti, meu amigo, que você está dando as costas para Deus porque tem dúvidas no seu coração. Aconteceram muitas coisas ruins na sua vida. Você perdeu um filho, você perdeu um emprego, você perdeu a saúde, você perdeu muitas coisas na vida. Sua fé está enfraquecendo porque você está tirando os olhos de Jesus e está olhando somente o problema. Por favor, olhe para Deus, olhe para as promessas de Deus e comece a fortalecer sua fé, a alimentar sua fé. Preencha sua mente das coisas de Deus, para que você possa estar firme na luta, firme nas tormentas da vida. E ainda quando não tenha todas as respostas, por favor, continue acreditando, porque um dia Deus vai te dizer todas as coisas que você não compreendeu. Mas não permita que a dúvida pode ser colocada no seu coração em lugar da fé. Você quer fortalecer sua fé? Eu quero orar contigo. Pai querido, queremos colocar nossa vida em Ti. Hoje queremos que nossa fé possa ser fortalecida. Hoje queremos que Tuas promessas possam estar colocadas em nosso coração. E quando a dúvida comece a se colocar em nossa mente, que Tua palavra possa tirar todo tipo de dúvida e que nossa confiança em Ti possa cada dia ser mais forte. Ajuda as pessoas que hoje estão se entregando a Ti. Por isso hoje abrimos nosso coração para aceitar a Jesus como nosso Salvador e para permitir que a fé cada dia seja fortalecida no estudo da Tua palavra e na oração. Nos ajuda a compreender esse caminho. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir o programa. E lembre, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Até a próxima.